Bom, agora eu vou falar da parte 2, né? Terminar aí de falar sobre os leucócitos. Agora nós vamos falar dos agranulócitos, lembrando que eles têm um formato irregular, né? O citoplasma não tem grânulos específicos e alguns podem conter aí os azurófilos. No caso dos linfócitos, eles têm aí esses azurófilos, tá? Então, nós temos os linfócitos e monócitos que fazem parte desse grupo. Também acrescentei, né, um tipo de leucócito, já falo com vocês. Começando pelos linfócitos, eles têm aí o núcleo bem arredondado, que dá pra ver, né, com uma cromatina aí bem condensada, levemente basofílico, que tem aí, né, uma certa coloração, tá? Um tamanho, né, um pouco maior que o da hemácia, ok? Ele constitui aí cerca de 20 a 30% dos leucócitos, né, aumentando muito sua quantidade em relação a infecções virais. Os linfócitos, então, reconhecem moléculas estranhas, né, em diferentes agentes infecciosos, então eles reconhecem as estruturas que estão em bactérias, vírus, fungos. Eles combatem, né, por meio de uma resposta humoral, que é a produção de anticorpos, imunoglobulinas, e resposta citotóxica, que é mediada por células. A gente tem, então, representando cerca de 20 a 30% na circulação, como já foi dito. Nós temos a divisão em dois tipos, em linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos B estão envolvidos na defesa humoral, né? Então, eles se diferenciam em plasmócito e produzem anticorpos. O linfócito T, a gente tem uma quantidade maior no sangue e eles são aí fundamentais, né, para a resposta imunitária de base celular, tá? Que não depende da circulação aí de anticorpos, né? E a função do linfócito T é facilitar a produção de anticorpos pelo linfócito B, tá? Então aqui tem um quadrinho fazendo a diferença entre eles. O linfócito B, então, a gente tem aí em sangue periférico e órgãos linfóides, assim como também, né, o linfócito T, tá? O linfócito B, ele é ativado pelo antígeno, certo? Que pode ser apresentado, né, por alguma célula, ativado, né, por alguma célula, e ele se transforma, então, em plasmócito, evolui, né, amadurece em plasmócito, que libera anticorpos, e a gente também tem deles derivadas células de memória. O linfócito T, tem aí vários tipos de linfócito T, tá? Então, a gente tem aí células que mostram para esse linfócito T o que está acontecendo, que tem ali um agente estranho. Qual é esse agente estranho? Esse linfócito T vai ter várias formas de agir, então tem o T auxiliar, tem, né, que vai estimular aí a produção, né, de anticorpos. A gente tem o T supressor, né, que ele modera aí a resposta imunológica, de repente até inibindo a produção de anticorpos. O linfócito T citotóxico, que combate diretamente as células infectadas, e o linfócito T de memória, tá? Esses são aí alguns exemplos de linfócito T. Os monócitos, né, que são outros tipos de células de defesa, elas têm aí uma cromatina, né, mais frouxa e reticulada, tá? O formato aqui, ó, lembra um rim dessas células desse monócito, né? Então a gente fala que é riniforme, né? Ele apresenta aí um núcleo no formato de rim. Eles têm a função de fagocitar, né, e integração aí da imunidade humoral e celular. Aqui eu tenho um monócito e aqui eu tenho um linfócito. A diferença é essa curvinha aqui que forma, né, lembrando um rim, tá? Os monócitos, então, a gente tem aí cerca de 3 a 8% circulando no nosso organismo. A gente encontra eles em tecidos conjuntivos, em órgãos, né, em tecidos dos nossos órgãos, tá? E a partir dos monócitos nós damos origem, então, nós temos, né, originados macrófagos e células dendríticas mieloides, tá? Lembrando que existem vários tipos de células dendríticas que elas
é um tipo de agranulócito e também tem uma função bem específica que eu já vou falar dela. Podem apresentar, né, no tecido, né, ficar lá, permanecer no tecido por meses a anos, né, elas ficam como sentinelas de guardiãs lá, ficam guardando, né, o nosso organismo, tá? Essas células, quando passa do sangue para o tecido, lembra que ela faz aquele processo de diapedese que nós vimos, né, que eu comentei na outra aula, tá? Então, ela vai sair, vai fazer esse processo de diapenese, atravessa aí os vasos sanguíneos para os tecidos dos órgãos e se transforma em macrófago, né? E aí ela fica aí, né, nesse estágio mais maduro, mais avançado dela, né? Então, a gente tem o monócito fazendo parte desse sistema fagocitário. Alguns micro-organismos, eles conseguem resistir à ação, né, de algumas células. Então, como exemplo, o Mycobacterium tuberculose, que causa tuberculose, é resistente à ação microbicida, né, e permanece, tá viável lá nos fagossomos dentro dos macrófagos por por um tempo assim extenso, né? E esses macrófagos, eles ficam grandes, anucleados, né? Então se tornam células gigantes devido à instalação dessa bactéria lá dentro. E aí, com isso, os linfócitos, né, e fibroblastos vão se acumulando aí ao redor desse macrófago, vão formando aí granulomas na tentativa de impedir, né, a disseminação desse patógeno, tá? Para que ele não consiga aí se reproduzir e sair infectando outras células. Células dendríticas que eu comentei, elas são células apresentadoras de antígeno, né? São células que têm uma função muito específica que seria essa. Então, ela vai lá, fagocita e apresenta estruturas desse antígeno para outras células do sistema imunológico, chamando outras células do sistema imunológico, né? Então, o que ela faz? Ela vai lá nos linfonodos e mostra para o linfócito T, por exemplo, olha, linfócito T, tem uma bactéria, um vírus aqui que você precisa ajudar no combate, né? Então, a célula apresentadora de antígeno é isso, ela tem esse papel de apresentar, de mostrar para algumas outras células de defesa, alguma outra estrutura de defesa, o que está acontecendo no organismo, né? Então, a gente localiza, né, em tecidos periféricos, e aí elas podem atuar, então, como sentinelas do sistema imunológico também, tá? As células dendríticas, elas imaturas, né, residem lá no tecido, né, e órgãos, e elas são capazes de capturar e processar, né, esse antígeno para apresentar. E aí, quando ele chega lá, né, após a ativação aí para o micro-organismo, que ela capturou, processou, né, esse antígeno e teve, né, agora passa a ter na estrutura lá da parede partes desse micro-organismo. Então, essas células migram para os linfonodos e baços e ativam células T não sensibilizadas, ok? Vai sensibilizar, vai mostrar, olha, tem um agente novo aqui para você ajudar no combate, ou olha, você já conhece, preciso que você ajude aqui o nosso tecido, o nosso órgão, no combate desse antígeno, tá? Durante essa migração aí, ele estava lá no tecido, no órgão imaturo, pegou o micro-organismo, foi até o linfonodo. Durante essa migração, ele sofre, então, as células dendríticas sofrem um processo de maturação, que aí é muito importante para o desenvolvimento dessas células, para que elas consigam aí serem, né, células importantes para apresentar antígenos. Aqui tem um quadro resumido de cada tipo de células, né, da onde elas se originam e no que elas vão ser transformadas. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, falem comigo.